volta com o TV Câmara Entrevista e hoje a gente está conversando sobre reciclagem. Conversamos no primeiro bloco sobre como é feita a reciclagem aqui na cidade de Jacareí e agora a gente vai falar com o engenheiro químico e presidente da Plastivida, Miguel Baiense. Miguel, que vai explicar para a gente sobre o caminho da reciclagem. Seja muito bem-vindo, Miguel. Olá, Nayara, é um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, Miguel, quando a gente ouve falar sobre reciclagem, já na hora vem na nossa mente aqueles tais dos 3 R's, né? Que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Então, para começar aqui a nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem está em casa, para a gente aqui também, sobre esse conceito. Bom, quando a gente pensa nesses 3 R's, a gente pode falar primeiro do primeiro R, que é o reduzir. Isso. A gente precisa associar essa redução ao consumo consciente, né? Então, a gente precisa utilizar os produtos na quantidade correta que satisfaça a nossa necessidade naquele momento, evitando, assim, o desperdício. Então, esse é o primeiro passo quando a gente pensa em um produto, independente da sua matéria-prima, se for plástico, vidro, papel, papelão, a gente tem que ter sempre isso em mente, consumir apenas o que é necessário, né? Fazendo um paralelo, algo como coloque no seu prato apenas aquilo que você consegue comer, né? Não desperdice comida, né? O reuso, ele passa a ser o segundo momento em que a gente, sempre que possível, reutiliza o produto que satisfez aquela nossa necessidade e que foi utilizado de forma consciente, como eu falei. Então, às vezes a gente tem uma percepção de falar assim, um produto, um copo, por exemplo, de cafezinho ou de água, de plástico, é de uso único ou descartável. E, na verdade, somos nós, com a nossa consciência ambiental, que devemos, vamos dizer assim, dizer ao copo se ele vai ser usado por mim apenas uma vez. Eu posso usar um copo de água ou de café ao longo do meu dia, sei no seu estúdio, caso passe um bom tempo e, por exemplo, consuma 2 ou 3 cafezinhos, você pode fazê-lo no mesmo copinho de plástico, né? Então você está usando de forma consciente, porque você só utiliza um para atender a sua necessidade, que é ingerir o café, e você também reutiliza ele, né? Você não joga ele fora e assim você garante que os 2 R's estão funcionando perfeitamente dentro da sua necessidade. E no final você tem a reciclagem. Após utilizar conscientemente o que você precisa, após dar várias utilidades a esse produto, você destina para que ele vá para uma indústria, que é a indústria de reciclagem, onde ele vai ser tratado, vai ser limpo e vai virar um novo produto. Esse novo produto volta ao ciclo e a gente vai consumi-lo conscientemente, sempre que possível repetir, reutilizar e depois destinar para reciclagem. Esse é um ciclo que se chama economia circular, em que a gente mantém o produto continuamente num ciclo de utilização, de produção, de reciclagem, de uso, e faz com que ele não chegue ao meio ambiente. E é muito importante, né, Miguel, a gente entender que esses 3 R's eles precisam sair do conceito e ir para a ação, né? Sem Porque dúvida. a gente tem alguns dados bem elevados sobre a quantidade de lixo produzido. Para quem está em casa, tem uma arte agora aparecendo aí. Segundo estudos da WWF em 2018, Miguel, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume, ou, né, em números mesmo, 11,3 milhões de toneladas, né? E isso faz com que o país seja o 4º maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Dados de 2018 aí da WWF. Miguel, você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esses dados? Bom, existem diversos tipos de informações e números. A Plastivida frontalmente não concorda com esses números. Nós temos informações desses números. O Brasil fabrica por ano, em termos de resina termoplástica, 6 milhões e meio de toneladas. Quando a gente compara o que é produzido com o que está presente nesses dados, a gente vê uma discrepância significativa, né? E não está de acordo com o que de fato é produzido. Quando a gente pensa em lixo gerado, vamos dizer que muitos dos plásticos
têm longa vida útil. Por exemplo, o plástico PVC usado em tubos e conexões, né, ele tem durabilidade de 20, 30, 40, 50 anos. E existem os plásticos que têm uma curta vida útil. A gente estima ali em torno de 30% desses plásticos têm uma vida útil realmente curta, né? E quando a gente avalia e compara a produção de plásticos no Brasil com a geração de resíduos, a gente também não pode esquecer que a gente está fazendo uma análise da gravimetria dentro de um aterro sanitário, por exemplo, que é a análise em peso e volume de tudo que está ali presente, né? E tudo que é gerado ali não é somente produzido no nosso país, né? Tem muito material importado, né? A gente compra um biscoito de fora e tem uma embalagem. Claro que eu não estou comparando aqui volumes, mas apenas para o pessoal de casa entender essa relação. Então, a gente tem diversas situações que a gente precisa analisar. E como eu falei, a gente não concorda com esses números, a gente tem um outro tipo de approach, de observação, mas o fato em si, aí sim, um número que nós concordamos, é que esses 14% aproximadamente de plástico que estão no aterro sanitário não deveria estar lá. A gente deveria ter coleta seletiva, a gente deveria ter sistemas de logística reversa para fazer com que esse material, ao invés de ir para o aterro sanitário, voltasse para esse ciclo que eu falei da economia circular. E à medida que ele volte cada vez mais, a gente vai ter uma circularidade tal que a gente evita que o resíduo chegue a um aterro sanitário e seja, portanto, descartado no meio ambiente. E pior do que isso, infelizmente acontece, é um fato, a indústria se preocupa muito com isso, é o plástico que sequer chega ao aterro sanitário por ser descartado na rua propriamente, né? Então, às vezes caem nos rios, os rios correm para os mares, e os mares terminam se poluindo, ficando poluídos com plástico, com outros matérias-primas, papel, papelão, enfim, uma série de produtos que realmente poluem a natureza, e a gente aí sim também concorda nesse aspecto com o WWF, que a gente não quer esse tipo de poluição. Sim, só para a gente fechar sobre esse assunto desses números, eu já vou para a nossa próxima pergunta, falando sobre reciclagem, mas você disse que esse acúmulo de lixo, toneladas e toneladas, seria por conta de uma falta de coleta seletiva. Mas a coleta seletiva, ela existe por parte do poder público, existem campanhas. Na sua visão, Miguel, o que está dando errado? Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece o que se chama de responsabilidade compartilhada, né? Então, ela é uma lei que diz assim, olha, a gente tem que desviar do aterro sanitário o resíduo que é reciclável, né? Então, ou seja, a gente tem que tirar e evitar que ele chegue ao aterro sanitário. Para isso acontecer, todos os atores da sociedade têm que fazer a sua parte, né? Tem que dar a sua contribuição. Como você bem falou, o poder público incrementando a coleta seletiva no nosso país. Diversas cidades no Brasil têm coleta seletiva, mas os últimos dados que a gente pesquisou, menos de 20% dos municípios brasileiros têm algum tipo de coleta seletiva. Quando eu falo algum tipo de coleta seletiva, significa que aqueles municípios onde ela existe, ela ainda é precária e atende uma pequena fração da população. A indústria, ela também, a indústria não só fabricante dos produtos, mas também de embalagens, mas também aquelas usuárias das embalagens precisam se envolver também na temática, tem feito isso por meio da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo o que a gente chama de logística reversa, né? Conceitualmente, é como se a coleta seletiva fosse devido a uma atribuição do poder público, a logística reversa algo devido ou uma atribuição do lado industrial desse processo, né? A gente precisa que a sociedade, o cidadão comum, participe fazendo a separação dos resíduos dentro da sua casa, porque esses dois sistemas de transporte de resíduos da nossa casa para a indústria de reciclagem só ocorre se eu, particularmente, você e todos, separarem dentro de casa. E para isso acontecer, a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa de informação, a gente precisa de conhecimento, para que a gente volte lá nos 3 R's que a gente estava falando no início e a gente reduza o volume. E aquilo que foi gerado, a gente destine de forma adequada. Então, para ficar no entendimento, todo mundo tem que fazer a sua parte. A imprensa tem que divulgar as informações corretas, ajudar em campanhas de educação ambiental, bares, restaurantes, enfim, todo mundo ser partícipe, as ONGs, ser parceiro e parceiras da própria indústria, por que não? A gente não está em lados
opostos. A gente quer o mesmo objeto, que é o meio ambiente preservado. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e assim por diante. Então, a solução, o caminho da solução é composto por um tripé, né, Miguel? Comunidade, indústria e poder público. A gente já vai voltar nesse assunto sobre esse tripé que a gente falou também no primeiro bloco com a diretora de sustentabilidade daqui da Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí. Antes, eu quero voltar aqui no assunto de reciclagem. Existem tipos, né, de reciclagem, Miguel. A gente deu uma olhada lá no seu site, o Plastivida, e existe a reciclagem mecânica. Para quem está em casa, está vendo uma arte que a nossa produção fez aí na sua tela agora, a mecânica, a química e a reciclagem enérgica. Eu queria que você explicasse a diferença entre elas e como que esses tipos diferentes de reciclagem podem ajudar no alcance dessa sustentabilidade, Miguel. Eu vou separar primeiro na reciclagem mecânica e na reciclagem química. Elas são as reciclagens, os tipos de reciclagem que têm mais relação com o que eu chamei, e a gente tem o conceito de economia circular, porque a gente sai de um produto e volta para um produto que é, digamos assim, palpável para nós, cidadãos. Então, na reciclagem mecânica, é como se eu pegasse um copo de plástico, ou uma garrafa de vidro, ou uma embalagem de pizza de papelão, e, por meio de processo industrial, transformar-se em um novo produto de nova utilidade para esse mesmo cidadão, feito com aquelas matérias-primas. É um processo, vamos dizer, físico, né? Você transforma a massa daquele material em um novo material, em um novo produto. A massa daquele produto em um novo produto. A reciclagem química, ela também transforma algo, um produto de uso nosso, para um produto que será de uso nosso, mas ela faz por meio de processos químicos, você volta à matéria-prima que originou aquele produto. Então, eu pego um copo, eu vou novamente transformá-lo em uma resina, e foi essa resina que deu origem ao copo e dará origem a um novo material, né? Então, não tenho mais um processo físico de transformação, eu tenho um processo químico, né? E a reciclagem energética, que também tem uma relação com a economia circular, mas talvez um pouco mais distante, é você pegar este mesmo copo e aproveitar a energia que está presente nele, porque ele foi transformado com calor, portanto ele tem o que chamamos de energia intrínseca. Ali dentro tem uma energia acumulada e por meio de processos de incineração que chamamos, você consegue transformar essa energia, por exemplo, em energia elétrica, né, que vai ser de uso do cidadão, mas ele não está, vamos dizer, vendo esse produto propriamente. E ele não vai voltar a se tornar um novo produto, como um copo, por exemplo, né? Ele pode virar, por exemplo, vapor para ser usado na própria indústria, pode ser virar energia elétrica para iluminar a nossa casa, por exemplo. Então, esses são os 3 tipos de reciclagem que temos. E no Brasil, no mundo, de uma maneira geral, a reciclagem química ainda é um pouco incipiente, né? A reciclagem energética é bastante utilizada nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão, os países europeus, e a reciclagem mecânica também muito utilizada nesses países, e esta é o tipo de reciclagem que é a realidade do Brasil. E ela é onde todos esses 3 processos, observem que essa logística reversa, essa coleta seletiva são fundamentais para que você faça o produto chegar nas indústrias que realizam esses tipos de reciclagem. É uma engrenagem, né, Miguel? Todas as etapas têm que serem feitas para que aconteça a efetividade da reciclagem mesmo. Exatamente. Voltando lá, então, no nosso assunto sobre o tripé, né, comunidade, indústria e poder público, né, em conjunto, para poder criar soluções, né, para o meio ambiente em questão ao lixo. Falando primeiro sobre a ponta, vamos começar da ponta, né, do consumidor. Aqui a gente tem uma arte, que vai aparecer agora na sua tela, de alguns pictogramas da reciclagem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pictogramas, que inclusive está lá no site do Plastivida, do Miguel, onde o Miguel é presidente. Eu queria que você, Miguel, por gentileza, respondesse para a gente como que esses símbolos, né, que estão presentes nas embalagens podem auxiliar o consumidor na hora de fazer a separação desses rejeitos, né? Mas de uma maneira efetiva.
Bom, se a gente pensar no tipo de informação que você quer dar ao cidadão e para que isso componha um aspecto de conhecimento ambiental, técnico até do plástico, a gente tem diversas possibilidades. Então, os pictogramas, que não sei se os que estão aparecendo são os que eu estou pensando neste momento, se forem os números dentro de um triângulo de reciclagem, servem para indicar ao consumidor qual é o tipo de plástico que está ali presente. Tá? Outros tipos de pictogramas que usamos são para orientar sobre os 3 R's, por exemplo, né? O consumo consciente e assim por diante. Mas é importante que o consumidor perceba que ele não tem a obrigação de saber de que tipo de plástico é feito aquele produto que ele terminou de utilizar e vai descartar. Para nós, da indústria de reciclagem, eu falo da indústria em geral, é muito importante que ele faça a separação do que é chamado de lixo seco do que é de lixo úmido. O lixo seco compõe os materiais recicláveis. E no caso do plástico, não precisa que ele saiba que existe o polietileno, o polipropileno, o policloreto de vinila, que é o PVC, o PET. Basta que ele saiba e perceba que aquilo é um tipo de plástico e destine isso adequadamente para reciclagem. Por que disso? Porque é um ator muito importante nesse processo, que são as cooperativas. Né? Nem sempre a ligação entre o resíduo que eu separo na minha casa e a indústria de reciclagem chega de forma direta. Muitas vezes existem os cooperados, as cooperativas, que são, ali sim, são pessoas profissionais conhecedoras dos diversos tipos de matérias-primas, plástico ou outros, como papel, alumínio, aço, por exemplo, e também dentro do conhecimento deles em termos de plástico, eles sim conseguem agora separar por tipo de plástico. E a partir dali o material é destinado de forma adequada para a indústria de reciclagem correta, que espera e trabalha com aquele tipo de plástico, por exemplo, o PET. Né? Então não adianta eu mandar a cooperativa mandar polietileno para a indústria recicladora de PET, porque ele recicla PET, não polietileno. Algo como se eu mandasse papelão para a indústria que recicla vidro, não faz sentido. Realmente. Bom, agora falando sobre o outro pé deste tripé que temos aqui. Falando agora sobre o poder público, Miguel, já a gente chega na indústria. Vamos falar sobre lei? Em novembro de 2019, foi aprovado na Câmara de Vereadores de São Paulo um projeto de lei que propõe o banimento de produtos plásticos de uso único. Ou seja, os descartáveis. Né? A Plastivida se posicionou contra essa lei, argumentando que banir esse material não é o ideal para um objetivo sustentável. O que seria ideal, então, Miguel? Conta aqui pra gente. Sem dúvida, educação ambiental. Eu posso até, antes de entrar na seara dessa lei, falar de uma outra lei, por exemplo, que é a lei dos canudos, também aqui em São Paulo, em que os canudos de plástico foram proibidos. Por que eles foram proibidos? Porque há um excesso de consumo. Né? Porque os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, enfim, casas de festa, ou mesmo nós, na nossa casa, utilizamos aquele canudo em excesso e não descartamos de forma correta. Porque o poder público não coleta e destina para reciclagem. Né? Então, o nosso entendimento é que perdeu-se uma grande oportunidade de se estabelecer um grande programa na cidade em que dissesse o seguinte: você precisa de um canudo, bar, restaurante, lanchonete, para atender a necessidade do seu cliente? Por que nós não podemos sentar e ter uma lei que fale sobre educação ambiental e diga e obrigue, em verdade, esses locais onde eu vou como consumidor a haver uma campanha de consumo consciente, de reuso de produto e de reciclagem, que são os 3 R's, é o pilar de tudo. Na medida que eu conhecer isso e observar que eu posso continuar usando o meu canudo, na noite que eu for a um bar e eu tomar 3 sucos, 4 sucos, por exemplo, eu posso utilizar o mesmo canudo. Sem dúvida, eu posso passar a noite utilizando o mesmo canudo, porque eu recebi, por exemplo, a educação ambiental do local onde eu estava, e esse local vai garantir que esse único canudo que eu utilizei, junto com o único que você utilizou e os outros clientes, serão destinados para reciclagem. Neste processo,
a gente aprende a praticar os 3R sem que eu seja penalizado com multas ambientais, por exemplo, sem que eu seja penalizado por não ter o produto que atenda à minha necessidade, seja ele canudo ou qualquer outro tipo, falando dessa lei específica dos outros produtos descartáveis de uso único. Então, no momento em que eu aprender a lidar com isso, eu não vou ter mais problema do ponto de vista ambiental. Claro que esse é um processo de médio e longo prazo, mas a gente não pode dar as costas à educação, né? Porque se a gente assim fizesse, o que seria da sociedade? Então, para nós, a educação ambiental, o grande objetivo desse processo é esse, é aprender a lidar, é entender os 3Rs para que ele não fique na fala do Miguel aqui ou na pergunta da Nayara, mas que ele faça parte do consciente coletivo de forma que a gente, de fato, como você disse, pratique e não fique apenas no discurso. Quando eu tenho o banimento de um produto, eu não aprendi nada. Hoje, a cidade de São Paulo tem canudos de papel. Para este suco que eu utilizo, o canudo de papel ele termina, especialmente quando ele é gelado, ele amolece tanto que agora eu uso 2 canudos por bebida. Então a briga é que a gente use 1 por noite e agora a gente usa 2 por bebida, às vezes 3, se for imagina um sundae, alguma coisa, uma bebida meio frozen, né? Então eu não aprendi nada, eu continuo usando o produto em excesso, mais do que a minha necessidade, e ele continua sendo descartado de forma errada, independente de ser de plástico ou de papel. Tudo passa pela educação, né, Miguel? Em todos os aspectos da sociedade, né? Então aí a gente parte para a indústria, né? O que a indústria pode fazer, né? Que a indústria também é parte desse tripé, né, que estamos falando aqui. Então, qual que é o papel, Miguel, da indústria que produz esses materiais, que se tornam resíduos depois, em todo esse processo de reciclagem? A indústria, sem dúvida, também tem um papel fundamental nesse processo e tem aprendido com o tempo, se educado também com o tempo para compreender esse papel. Então, hoje, quando a gente pensa na indústria do plástico, eu vou falar por ela, que é onde eu estou inserido e conheço, a gente tem, vamos dizer, 3 grupos. A gente tem o fabricante da resina, né? Essa resina que vai ser comprada pela indústria transformadora, ou seja, ela vai transformar essa resina no produto propriamente. E você tem a indústria usuária desse produto, que é a indústria que fabrica uma bebida X e ela precisa daquela embalagem plástica para embalar o produto para fazer chegar a você, consumidor, a nós, consumidores. Essas 3 indústrias precisam estar muito bem alinhadas e têm buscado isso para que sejam partícipes desse processo, para garantir que a embalagem que ela coloca no mercado possa ser coletada e destinada para a última ponta da indústria, que é a indústria recicladora. Então, eu posso separar esse ator, indústria, em 4 atores, vamos dizer, coadjuvantes, que juntos têm o papel principal, né, de concorrer a um Oscar da reciclagem, do meio ambiente, né, fazendo o seu trabalho de forma adequada. Então, ela deve pensar numa embalagem que seja fácil de ser reciclada, né? Pensar cada vez menos em embalagens multicomponentes, né? Que você tem aí misturado vários tipos de matérias-primas, por exemplo, né? Isso dificulta a reciclagem, é o que chamamos de ecodesign, é o design pelo meio ambiente. Né? Acaba ficando, não dá para reciclar, tem material. Exatamente, porque aí você não vai conseguir aplicar nenhuma dessas tecnologias. Talvez a reciclagem química, mas ela, como eu falei, ela não é uma realidade no nosso país. Seguramente a reciclagem energética possa ser aplicado, mas sempre se eu tiver o entendimento da separação, né? E aí a gente tem que olhar esse aspecto. Eu, como consumidor, não sei dizer quantos materiais tem uma embalagem tipo longa-vida. Quantas matérias-primas tem ali. O meu papel é que eu separe aquilo depois que eu consumir o leite, né? E destine aquilo para reciclagem, exatamente. Miguel, já estamos chegando no fim da nossa entrevista, foi bem esclarecedor, foi uma aula praticamente, né, sobre aqui o caminho da reciclagem. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aí o site, os seus contatos, onde que as pessoas podem entrar em contato com você, caso queiram saber mais, conversar sobre, fica aqui o espaço aberto. Olha, a Flash Vida é o Instituto Socioambiental dos Plásticos, a gente tem essa pegada de trabalhar a educação ambiental, o consumo consciente, descarte correto, a reciclagem
dentro do nosso setor, mas nos relacionando com os diversos atores da sociedade, com o poder legislativo, porque é dali que nascem as orientações, né? Eu tenho falado uma coisa muito forte, muito interessante. A gente precisa parar de pensar em produtos, em leis que rotulem produtos, que diga esse produto tem que ser banido. A gente precisa começar a pensar em leis que falem sobre processos. Que tipo de processo essa lei vai estabelecer para que eu, cidadão, para que a indústria, para que os atores da sociedade se envolvam na temática de tal forma que o meio ambiente seja beneficiado. Acho que esse é o grande recado que eu gostaria de deixar. O site da Plastivida é o www.plastivida.org.br. Lá você vai poder ver todas as informações, seguir a Plastivida nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, com todas as informações que a gente trabalha, discute. E o nosso objetivo é ser parceiro do processo, contribuir, ser um dos atores que também quer o meio ambiente preservado. Todos nós queremos, né, Miguel? Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Prazer. Estou à disposição. Tchau. E é isso aí, hoje foi uma aula aqui, né, do caminho da reciclagem, e fica aí, então, o recado que todos nós somos responsáveis, desde a ponta da indústria, que faz ali o produto, o poder público também tem seu papel, e nós, como consumidores, também temos que ser educados, buscar a educação ambiental, a conscientização e fazer também a nossa parte, porque faz, sim, total diferença. Então, ficamos aqui no fim deste programa. Eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. O tema de hoje foi uma sugestão, lembrando, foi uma sugestão de um telespectador que pediu para a gente falar sobre reciclagem, um telespectador que trabalha na cooperativa aqui em Jacareí. Então, se você quiser também fazer sugestões, é só acessar as nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube. É só você pesquisar TV Câmara Jacareí e mandar o tema que você gostaria que a gente debatesse aqui. O programa fica por aqui e até uma próxima. Tchau!